Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma live de quinta-feira, nossa tradicional live de quinta-feira às 19 horas. Nessa semana, de uma live especial, por estarmos na Semana do Engenheiro Executivo, que começou na segunda-feira, e por termos um convidado super especial, convidado que vai agregar muito valor aqui para a nossa live. E eu vejo que já tem gente entrando aí que estava aqui ontem, está aqui de novo hoje. Nós estamos numa semana muito legal, uma semana que me deixa muito realizado. E eu vou já chamar nosso convidado aqui, que é o Satoshi. E enquanto eu faço esse preâmbulo, o Satoshi vai entrando, ele vai se preparando para a gente conversar. Estou chamando o Satoshi aqui. A semana do engenheiro executivo começou na segunda-feira, quando nós tivemos a nossa primeira aula gravada. Oi, Satoshi, boa noite. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu terminar meu preâmbulo aqui, a gente já conversa, Vai que. Satoshi. Então, na nossa primeira aula, segunda-feira, já com bastante conteúdo, tivemos muito feedback sobre a aula, e eu adoro ver que vocês têm empatia, têm identificação com o conteúdo que eu coloco. E são três aulas gravadas. A primeira aula saiu segunda-feira, a segunda aula saiu ontem, quarta-feira, e amanhã sai a terceira e última aula da semana do engenheiro executivo. E na segunda-feira, para terminar a semana completa, continuam as atividades quando a gente abre as vagas para a mentoria do engenheiro 5D. Mas a semana é uma semana intensa porque a gente teve a primeira aula na segunda-feira, na terça nós tivemos uma mentoria do grupo fechado do Engenheiro 5D, que nós abrimos para os convidados, para todo mundo que está inscrito nas nossas listas, receber o convite, teve bastante participação externa, fora do grupo fechado. Na quarta, ontem, nós tivemos a live com o Marcelo Ramicelli, gerente de engenharia da B3. Hoje, nosso convidado já está aí na tela, o grande Satoshi, e ele vai se apresentar para vocês daqui a pouco. E amanhã nós teremos uma sessão de mentoria ao vivo, com o Ivan Antonelli, um outro seguidor que está sempre, um outro não, é um seguidor que está sempre aqui presente, que eu não conheço pessoalmente, ele é um seguidor do Instagram e que gosta muito do nosso método e faz bastante contato, e ele vai participar amanhã da mentoria. Então é isso, gente. Semana andando, semana com bastante conteúdo. Continuem mandando as mensagens, continuem se manifestando, que eu não só consigo contribuir de forma mais assertiva para vocês, mas vou aprimorando aqui o método, vou aprimorando o nosso conteúdo para atender vocês de verdade. A ideia de trazer profissionais de mercado aqui, e eu sempre falo, né, eu adoro meus amigos. Satoshi, obrigado, viu, cara? Por quê? Porque são pessoas que eu conheci profissionalmente. Todos que estiveram aqui comigo até agora, eu conheci profissionalmente. Não era do meu relacionamento anteriormente. Então eu tive aqui Lamberto Grinover, o Leandro Guerreiro, o Antônio Lombardi, o Marcelo Ramicelli, o André de Leves, todos, tirando o André, que é amigo do meu filho, que conheço desde criança, mas todos os outros são de relacionamento do trabalho. E por admirar o trabalho, admirar a forma como eles trabalham, eu tenho sido agraciado com vocês aceitando meus convites. Então, Satoshi, eu queria que você se apresentasse, não vou falar nada sobre você, a não ser daquilo que já foi anunciado, que você se apresentasse para a gente começar a nossa conversa aqui. Perfeito. Boa noite. Obrigado, Luiz. Te considero um grande amigo também, mas de verdade aprendi muito e sua presença com as nossas equipes e trabalhos ao longo dos anos fez muita diferença. Eu acho que assim, fico muito feliz de aprender todo dia. Ontem também aprendi com um grande colega, o Ramicelli. Você já falou grandes nomes aí que eu conheço, o Guerreiro, o Leandro, todo mundo que a gente já ouve falar bem há muito tempo. Eu comecei como estagiário de arquitetura, carreira inicialmente técnica,
pisando há 20 anos atrás no que era administração predial, serviços gerais e tudo que era dito ali, antes de conhecer até o termo facilities, antes até de falar de engenharia de manutenção, isso foi muito lá no começo, ninguém sabia exatamente o que era aquilo, né? A gente tinha que Era cuidar do só mato. prédio, né? Naquele tempo era só A mato. gente tinha que cuidar do prédio. E como arquiteto, eu entrei já de cara com manutenção, engenharia, no-break, data center, e comecei a apanhar bastante nesse caminho. E descobri que a arquitetura não era tudo que eu precisava ali, né? Então, eu aprendi muito no caminho. Me deu uma base muito boa. Tinha um eixo técnico de engenharia no começo da minha faculdade que ajudou. Eu, na época de decisão de faculdade, eu estava muito indeciso entre engenharia e arquitetura. Acabei indo para arquitetura e, felizmente, vivi muito desse mundo de engenharia para aprender com todo mundo, né? Tive chefes excelentes que me cobravam até a última gota de sangue. Muitas vezes acho que esse é o ponto que constrói. Não tem jeito. Você tem que ter gente te exigindo muitas vezes para que você entenda a seriedade, a importância das coisas certas, bem feitas. E, e Eu acho que costumo dizer, isso me Sartori, só um construiu. adendo. Eu costumo dizer que o limite é o respeito. Se não faltar com respeito, meu, Pode chama, cobrar. É isso aí. exige, cobra, sobe a régua. E aí, nisso, a TVA era uma empresa do Grupo Abril. Então, tive a felicidade de viver e conhecer muitos colegas, muitos parceiros, muitos chefes, muitas pessoas que me ajudaram a aprender tudo que foi possível ao longo do caminho. A gente vivia num ambiente de extrema pegada de inovação. Então, a primeira banda larga de internet, a primeira TV a cabo, a própria TVA, a primeira revista digital, o primeiro canal Nossa, na internet, a própria MTV era do grupo e era uma baita solução para a juventude, para a música. Então, acho que assim foi um ambiente muito intenso, né? E a gente trabalhava com o melhor, a gente fazia benchmark com os melhores, a gente caçava o que tinha de melhor com bom senso do que é razoável, do que era viável, mas a gente sempre teve muito essa gana de buscar o que é melhor e como é que eu trago isso para a mesa dos nossos clientes, né? E depois de 13, 14 anos, migrei para a Sul América, fiquei um ano e pouco por lá, conheci muita gente, aprendi coisas novas, diferentes, saí do mundo da Editora Abril, fui para a Carglass e há 8 anos eu estou na Cushman e vim com a intenção de trazer o lado do cliente. Então, quando me contrataram, a primeira coisa interessante foi assim, como é que a gente traz esse lado do cliente, né? E até então eu era muito focado em cobrar do fornecedor, em apoiar na contratação, em fazer RFP, e gerir SLAs, e tinha essa pegada mais técnica em campo. E aí, a migração para uma prestadora de serviço renomada, internacional e com uma baita reputação, me deu um lado diferente da mesa. Então, esse foi um pouco o passo de carreira. Eu acho que eu pulei uma parte que é assim, de uma parte especificamente técnica, de arquitetura, manutenção, mudança, planejamento de espaços, como é que você, que é parte do tema que você me convidou para falar, né? Como é que você pula disso para uma carreira de gestão, né? O que eu acho que foi o gatilho para mim foi abertura para responsabilidade, né? É impossível você crescer hoje sem estar disposto a assumir responsabilidade, com alguma fração de risco, com alguma fração de pressão, com alguma condição que talvez você nem se julgue pleno ou capaz, mas você pois é, tem perfeito. o faro da linha, você está sendo guiado, você tem segurança de dar um passo, né? E eu acho que é extremamente importante. Não é sair para um risco, né? Mas sim se expor a desafios diferentes, né? Pois é, deixa eu te falar uma coisa que você falou assim, algumas coisas aí que já bate muito com os temas nossos aqui da mentoria do Engenheiro 5D e dos conteúdos que eu trago aqui. Então, eu quero passar por três coisas rapidamente. Primeiro, eu falo assim, não existe uma mudança. Aliás, eu falo diferente. Eu falo assim, se a mudança não
contém algum risco embutido, não é essa mudança que vai mudar a sua vida. Se a mudança for 100% confortável para você, não é mudança. Então, ela contém algum risco. É lógico que você tem que calcular o risco que você quer correr, o risco que você pode correr, mas o medo, ele imobiliza. E aí, aí com medo, a gente age na defesa. E quem joga na defesa acaba perdendo o jogo. A outra coisa é assim, o arquiteto que vai para engenharia. Eu tenho muitos seguidores, Satoshi, que vêm assim, Luiz, eu sou, por exemplo, engenheiro e estava na indústria e agora eu tive uma experiência em concessionária de estrada, esse caso é real, falaram isso para mim recentemente. Concessionária de estrada e depois teve uma terceira experiência que eu não lembro o que, como que eu junto tudo isso? Eu falo, a melhor coisa do mundo, você ter 3 experiências diferentes e saber o melhor de cada uma delas e conseguir expor isso como um diferencial seu e não como um problema. Então, na hora que você falou, pô, eu era arquiteto, fui trabalhar num ambiente de engenharia. Pô, como que você junta a tua habilidade de engenharia com o conhecimento que você adquire no campo lá? Então, primeiro foi o risco, o segundo é esse daí. O terceiro é o lance do comercial. Né? Você fala, ontem o Ramicelli falou o contrário. Marcelo Ramicelli ontem falou que ele sempre foi prestador de serviço e queria conhecer o lado do cliente. Você sempre foi o cliente contratante e quis. E são duas faces da Essa foi a mesma primeira moeda. conversa que eu tive com o Ramicelli, quase, nesse período que a gente trabalhou junto, até a saída dele, ele foi muito claro isso, né? Eu falei, é importante ter os dois lados, né? É importante você se pôr nos dois lados, não importa em que lado você esteja, né? Para dentro das empresas, se você é a área que cuida, se você é o terceiro contratado, está todo mundo trabalhando para um foco. Ali está todo mundo prestando serviço para o mesmo foco, né? Então, como você se posiciona, é superior a que lado você está se o foco for resolver o problema. Você falou uma coisa que eu gostaria que você explicasse melhor a tua condição do momento. Eu tenho comigo que, assim, muitas pessoas, muitos profissionais são promovidos, por exemplo, um cargo de gerente, queria aquilo, se preparou para aquilo, na hora que senta na cadeira toma um susto e eu falo que ficou menor do que a cadeira. Então você tem que preencher a cadeira. Eu acho que tenho isso como política minha de trabalho, que se a pessoa foi promovida na hora que está 100% pronta, ela já chega sobrando. Ela já chega querendo mais, porque na hora que ela tem domínio de tudo. Então tem um aprendizado, ainda que pequeno, que ocorre na função. Em que situação você foi Sempre. promovido e você sentiu que não estava 100% pronto, apesar de ter encarado e evoluído? Eu vou te dizer o seguinte, não tem um momento que você não muda de posição, que não bate o medo e você fala, vai com medo, né? E aí eu acho que é o ponto que eu mais acelero, assim. O desafio novo, mesmo sem mudar de cadeira, é o que mais me motiva muitas vezes, né? É o que me faz passar a noite lendo, é o que me faz passar a noite pesquisando, durante o dia ficar mantendo aquilo na cabeça, sem ser um peso, porque isso é importante, né? Como é que você se motiva com aquilo sem se tornar um peso que te arrasta para baixo, né? Agora, falar que você assume a posição e fala assim, não, eu estou pleno, seguro, aqui vai sobrar, não tem o que fazer, você está no lugar errado, né? Você sempre vai enxergar alguma coisa para fazer de melhor naquele lugar. Eu nunca me senti sobrando no sentido de, não, isso aqui eu ponho o pé para cima e vai acontecer, né? Mas sim, como é que a gente faz tudo o que tem que fazer para ter a tranquilidade de nada te pegar depois, né? Eu acho que essa dedicação vira gosto pelo caminho, né? Você cuidar de pessoas, você ter essa humildade de assumir o que você não sabe, de ouvir quem está no seu entorno, de ouvir quem passou por ali. Como é que você colhe tudo o que você pode para ter a melhor biblioteca para não errar em pontos que alguém já errou? Como é que você captura ensinamento do entorno sem ter que cometer o mesmo erro, né? Pois é. Esse é um baita desafio, né? E exige empenho, né? Vontade, né? Energia de transformação. É, é legal você falar isso porque eu vejo muitas pessoas que interagem comigo, desde clientes até aqui seguidor de Instagram, as pessoas preocupadas porque
estão querendo aquela evolução, mas inseguras e com referências de erros, de situações passadas que oprime, que é a crença limitante levada ao extremo porque vai se acumulando, né? E eu falo, meu, o grande diferencial das pessoas de sucesso que eu conheço, um dos, é, aprender com os erros. Na prática, porque no discurso, fala, você aprende com os erros, é melhor aprender com os erros dos outros. Tem um monte de ditado legal aí, né? E eu falo assim, pô, você sabe, né? Você sabe mesmo que eu aprendi a fazer o que eu faço hoje pelas experiências profissionais que eu tive. Né? Eu falo que eu não sou engenheiro, mas não fiz engenharia, mas me especializei em engenheiros. Por quê? Porque eu vejo o dilema dos caras trabalhando na operação, tendo que fazer gestão, porque foi promovido organicamente e tal, e nem sempre de forma muito bem avaliada, muito bem estruturada, e eles não sabem como usar toda aquela experiência que tem, agregar a função nova. Porque as coisas não são estanques. Você estava no operacional, agora você partiu para alguma área de gestão, esquece o operacional. Não, é isso mais aquilo. E não em termos de execução, de conhecimento, de habilidade. Como que você linka as coisas? Como que você faz isso? E não é Então, patente por tempo, né, Luiz? É conquista, né? É desenvolvimento, né? pois é. No automático não vai, né? Você tem que É, conquistar o espaço daquilo, você tem que exercer aquilo. Antes até de ser promovido, você tem que agir com aquela postura e muitas vezes nível de responsabilidade, porque aí a transição é natural, né? O entorno te encaixa, né? É muito fácil você mandar alguém e esse alguém obedecer, mas é muito difícil e é muito mais nobre quando você convence o caminho e motiva que façam o que você precisa, né? Sem necessariamente ter hierarquia, quando você lidera um grupo, é natural, né? Você exatamente. constrói um posicionamento de liderança e não Liderança não é obriga os cargo, né? outros a te seguir, né? Deixa eu te fazer uma pergunta bem prática, que eu acho que vai ser super útil para os seguidores. Primeiro, por que você acha, e eventualmente você pode ter recebido isso como feedback explícito, mas por que você acha que você sempre galgou bons cargos ou boas promoções na carreira? Primeiro você. E depois, o que você olha nos seus funcionários e identifica, fala, nossa, falando do profissional técnico que você vai aproveitar para ser base sua e que eventualmente para subir até além. O que você acha que você tinha e o que você busca nos seus carinhas aí? A Vamos dar a pergunta é visão difícil, prática assim, do primeiro, executivo que obrigado, contrata. eu acho que, primeiro, obrigado pela referência, e eu acho que, assim, eu nunca tive limite de responsabilidade, acho que isso é um ponto, não tinha tarefa que eu considerava demais, você tá falando, não, isso é demais, você não é para mim, não posso pegar, lógico, um bom senso e sem ser suicida, mas assim, não tinha problema que eu não ia ajudar a resolver, meu, de Ótimo. outro, eu não tinha fronteira, né? Fronteira positivamente falando, né? Eu sempre respeitei muito hierarquia, sempre respeitei muito colegas, vizinhos, eu não acho que não é jogando pedra do lado que você limpa o seu terreno, não é, você não precisa que ninguém baixe para você subir, né? Eu acho que tem Perfeito. espaço para todo mundo, não é pisando em alguém que você vai conquistar algum espaço e eu espero que quem esteja vendo concorde que trabalhou comigo, mas eu tenho grandes amigos que trabalharam comigo e não enxergo inimigos nesse caminho, sempre tive grandes colegas próximos que eu não tenho dúvida que ajudaram a construir quem eu sou e eu nunca precisei ver ninguém abaixo ou pior, né? Acho que quando a Ótimo. gente cresce é construído também com o que os outros nos dão generosamente, como conselho, como bronca, como feedback ruim, como coisas que a gente precisa ouvir quando a gente está indo para o lugar errado e transforma a gente, né? Então, assim, limite de responsabilidade. Você sabe o que é sua responsabilidade? Não precisa que ninguém te conte. É como em casa, eu faço o que eu acredito também com a minha filha. Eu falo assim, tem algo caído aqui? É seu? Pega. Não precisa que ninguém te fale que você tem que pegar. Você não precisa ser lembrado disso quando a responsabilidade é É sua. perfeito. No trabalho, não é diferente.
Você sabe que você tem que entregar, você sabe que esperam isso de você, faça o que você puder de melhor. E acho que isso naturalmente chama atenção para você. Então, e aí eu busco isso na minha equipe. Hoje, bom, depois de cuidar emendando um pouquinho da transformação, mas assim, depois de cuidar de portfólio de facilities e operações por 8 anos, agora eu assumi a cadeira de desenvolvimento de novos negócios da Cushman no Brasil. E aqui eu passei de uma equipe operacional enorme e braços direitos fantásticos que você conheceu todos praticamente, e operações que a gente desafiou e resolveu e mudou e converteu em uma relação muito forte com clientes. Agora eu tenho uma equipe bastante compacta, focada em desenvolvimento de soluções e negócios para os outros clientes. E acabei de efetivar uma estagiária, por exemplo, que tudo que eu precisava estava pronto. Tudo que ela caía na mão dela para ela ver, estava organizado, a agenda estava montada. Eu brinco que ela era a minha memória externa para várias coisas assim. Eu não precisava perguntar, ela pim, já me dava uma notinha falando das coisas. Batalhei, converti em vaga efetiva o mais rápido que eu pude, porque é um valor que eu acredito. Né? Se a Fantástico. pessoa Deixa vem eu fazer com uma isso, adenda aqui. ela é ótima. Eu falo para o meu pessoal que você tem que olhar para o lado que o seu chefe está olhando. Entender as necessidades dele e resolver os problemas dele. Então, assim, seja o facilitador da vida do seu chefe. Aí tem como assim, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. Se faltar respeito, se faltar ética tal, não é desse chefe que eu estou falando. Estou falando de uma pessoas como é 90% da humanidade, pessoas sérias, íntegras, honestas, estão lá trabalhando para todo mundo com o teu objetivo pessoal e profissional. Mas, se você quer aparecer olhando para a tua verdade, para a tua realidade, olha para o teu chefe, facilita a vida dele, ele vai olhar para você automaticamente. Ele vai olhar para você. Então, E a você gente tem que querendo. batalhar É, empatia com o chefe, com o cliente, porque até que você enxergue tudo que ele está vendo, para você pode parecer um horizonte míope. Mas é, se você não embarcar na visão estratégica ou não entender tudo que motiva aquele conjunto inteiro, você vai olhar e falar assim, não, isso é loucura, está pedindo um trabalho infernal para a gente. Eu tenho com a minha turma sempre eu sou o cara que gosta do alinhamento no PowerPoint, da linha correta, do espaçamento. E eu falo assim, o detalhe faz milagre, gente. A gente tem que olhar para pequenas coisas que completam e fazem uma entrega muito pois é. boa. Né? Não dá para ignorar detalhes. Né? Você tem que compor com isso. Né? Eu falo sempre aqui, Satoshi, sobre o over-delivery, né, meu? Eu procuro fazer isso na consultoria, em todos os meus trabalhos, na mentoria, nas aulas que eu dou e tal, entregar além daquilo que está esperado, além daquilo que foi contratado. Então, eu traduzo isso para o dia a dia do trabalho, dizendo o seguinte, meu, se você fizer magnificamente bem aquilo que você paga para fazer, sabe o que você merece? Ó, parabéns, salário no fim do mês. Só isso. Faça mais, é o que você falou, não tem limite para responsabilidade. Agora, a responsabilidade é o seguinte: o que é a minha responsabilidade contratual? Essa não tem dúvida, essa eu tenho que fazer. Em que mais eu posso contribuir? É isso a diferença da menina. É a Carla, por exemplo? É a Carla, por acaso, que estava a estagiária, não? Não, não, chama Monique, está no meu time agora. Tá, é porque eu vi, Ela é na nova. hora se manifestou, eu achei Ah, que. não, não, a Mas, Carla é minha ó, amiga. o que é louco é isso, né, meu? Quer dizer, se você fizer muito bem aquilo que você é pago para fazer, qual que é o diferencial? Por que você vai mudar? E aí tem outra característica da sua carreira que eu adoro, além do fato de ser arquiteto, gerenciando engenheiros e sendo um engenheiro indiretamente por toda a experiência que adquiriu, que é o fato de você hoje estar oficialmente como head comercial de uma empresa igual a Cuxa. Por que eu falo isso? Porque na nossa estrutura de trabalho, de metodologia, tanto da consultoria como das mentorias, a gente usa a estrutura do sucesso, que é um negócio que veio na minha cabeça por trabalhar com o segmento de vocês. E a estrutura do sucesso são os 3 pilares, que tem o pilar técnico, que é o pilar central, que eu te trouxe aqui, é o que te dá segurança. E você tem que adquirir 2 outros pilares, que é
o pilar comercial e o pilar estratégico. Ou seja, você tem que conhecer bem seu cliente, seu mercado, você tem que conhecer profundamente sua empresa, né? A visão estratégica, o objetivo estratégico da empresa, cultura e tudo mais que diz respeito à estrutura organizacional. E aí, os técnicos têm um problema com isso, de ampliar essa visão, né? E você, quando chegou como operacional na Cushman, apesar de já no cargo executivo, mas na área de operações, viu a necessidade de contribuir com o comercial, virou um executivo comercial. Quer dizer, as coisas acabam acontecendo de uma maneira não linear, não Não uniforme, prevista, nem nem imaginada, né? prevista, Em alguns nem momentos. inicialmente desejada, mas cai no colo. E aquele negócio, por que que caiu? Porque você estava entregando lá e conhece muito o que a empresa pode fazer. Aí eu quero fazer para você uma pergunta que me fez um seguidor outro dia, e eu não vou falar a resposta que eu dei para ele antes de você responder. Ele falou assim: Luiz, eu sou técnico, trabalhando como vendedor técnico. Você acha que eu tenho condição de evoluir na carreira? Não vou ficar esquecido aqui porque eu estou no comercial. É, A minha risadinha já entrega. Pensa a nos três receita é a pilares, cara. mesma. A receita é a mesma. Você assume a responsabilidade, você conquista esse engajamento com pessoas, com clientes. Não tem limite. Não existe um lugar que não vai acontecer. E se não for lá, vai ser fora de lá, né? Você não é dependente de uma estrutura, você se desenvolve para essa ou outras estruturas. E você vai galgando posição dentro ou Sensacional, fora. pô. Se você ficar Vou repetir, amarrado ó, você esperando não uma é empresa, dependente de uma estrutura. Desculpa, eu estou falando em cima de você. Você não é sim. dependente de uma estrutura. Você se adapta à estrutura que estiver se apresentando para você no momento. Perfeito, Satoshi, perfeito. Muito bom. Desculpa, te interrompi. E, Atropelei. e isso se aplica em toda a situação, né? A gente às vezes encontra situações em que a gente tem muitas certezas, né? Certezas que a gente cria, são crenças limitantes, são experiências ruins que a gente fica criando uma casca às vezes em cima, né? Falar, não, é como na conversa de ontem com o Michele, assim, mas o cliente não sabe, o cliente não quer, o cliente não. Uma história bem interessante, logo que eu entrei para liderar num grande cliente nosso, aliás, o maior cliente nosso, foi assim, todos eles tinham certeza de que o problema era o cliente. Você, inclusive, ajudou a gente a reverter isso, né? Não, o cliente não sabe o que quer, o cliente não sabe pedir, o cliente não gosta do que a gente faz, o cliente não permite, não dá espaço. E aí, com toda a equipe de liderança ali numa sala, eu falei assim, ótimo, então agora a gente está certo já, né? Tá todo mundo certo, consciente, é só demitir o cliente e a gente acaba com isso, amanhã ninguém nem volta. Tá tudo certo, né? Então, assim, você não pode deixar de ter empatia com quem está demandando a sua atuação, né? Perfeito. Numa relação de contrato, de fornecedor, de serviço, de chefe, de família, assim, você serve alguém, então observe para quem está recebendo esse serviço o que ele precisa, o que ele quer. E se chegou como ele precisa e como ele quer. Se você está atendendo a expectativa dele, ainda que ele não consiga expressar isso muito bem, mas vá a fundo, fazer a melhor entrega e perceber aquilo no fim da linha. Né? Você entregar seu pacote, virar as costas e ir para casa, não é lógico, a gente tem que respeitar horários, tem que ter vida fora, mas assim, Lógico. não é uma entrega de pacote e vai embora, né? Se envolva com aquilo de verdade, né? Perfeito. Sobre isso daí, sobre teu horário, tá, eu falo justamente isso, né, meu? Isso tem que ser a eventualidade, tem que ser aquela hora que você é necessário mesmo. Por isso que, quando a gente fala do engenheiro 5D, tem gente que pergunta, o que é engenheiro 5D? Então eu falo, são duas coisas. O engenheiro 5D é aquele que evolui para um cargo de gestão e com um salário de 5 dígitos. E, felizmente, eu falei isso ontem já, nós temos uma qualidade aqui de mentorados, uma gama, né? Qualidade não, todo mundo é bem-vindo, todo mundo está na sua busca, então por isso que é recebido aqui. Mas nós temos uma gama de mentorados que já tem cargo executivo, já tem cargo de gestão e já tem salário de 5 dígitos. Então a gente mudou o cargo de gerência para cargo executivo e salário de 5 dígitos para múltiplos 5 dígitos, que pode ser muito mais que
de 19 mil reais, por exemplo, que seria a primeira final de casa. Mas tem gente, e a outra característica do 5D é que são 5 dimensões de sucesso, que você já viu eu fazer palestra disso, inclusive com um grupo de gerentes lá que você participa. Mas sobre esse caso que você está falando aí, desse cliente, eu me posicionei de um jeito parecido com você, um pouco antes de você assumir aquela operação. Me chamaram lá para ajudar a resolver uma questão de alinhamento de divisão com o cliente. Nós fizemos um trabalho excelente, o cliente reconheceu, parabéns para todo mundo, tal. Eu peguei o meu e vou tocar minha vida. Chegou o ano seguinte, me chamaram pelo mesmo motivo de novo. Eu peguei e falei assim, ó, se for para falar sobre o cliente, eu não vou fazer o trabalho. Porque, vamos cuidar da gente. E aí extrapola, e aí transborda, e contagia o cliente entende a qualidade, como vocês estão fazendo agora. Não, E chegou aí, foi isso. não pode ter, como fala, Resistência. apoio externo o tempo todo. Tem que ser natural de cada um. E aí, quando você consegue montar o time que está pensando no valor comercial de atender aquele cliente, no valor comercial, no valor que tem para a carreira dele atender bem o cliente, as coisas fecham. Eu falo, não E dá esse para é você o ser ponto. um Quando você engenheiro que você enxerga não entenda de negócio. Como? Quando você enxerga o alvo e adere ao mesmo objetivo, você cresce junto. Não tem como não crescer junto. Assim, todo mundo que assumiu a responsabilidade junto, que lutou na mesma direção, se desenvolveu, dentro ou fora. E tá aí no Pois é. mercado. Temos muitos colegas fora da Cushman que são, de verdade, pessoas extremamente bacanas de trabalhar, que se desenvolveram. Mas você tem que se abrir a enxergar o que o cliente está pedindo. O cliente interno ou externo. Quando eu era da Abril, não era diferente. Ali eu tinha um monte de cliente dentro do escritório que a gente brincava que todo mundo era nosso cliente, exceto a gente mesmo. Então, quando a gente usava qualquer recurso do prédio, a gente estava como cliente. Então, mesmo sendo da própria corporação, não é diferente. Está do lado do cliente, não muda a sua responsabilidade de entrega para quem é o usuário final daquele serviço. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Agora, pergunta para você pensar em coisa chata. Agora. Eu falei agora há pouco da tua carreira, sempre crescente e bem reconhecido, porque você falou aquela hora que espero que os outros concordem com o que eu estou falando aqui, as pessoas. Eu conheço muitos que te conhecem, eu nunca vi ninguém ter nada para falar de você como colega, como cliente, e até como contratante, como é o caso do Leandro Guerreiro, que trabalhou com você lá, e eu tenho a satisfação de saber que eu fico no meio dessas pontes que se cruzaram em algum momento da carreira e eu fui conhecer bem depois. Mas eu queria saber o seguinte, qual foi a maior dificuldade que você passou na carreira? Aquele momento que você fala que entrou num perrengue mesmo e teve que se superar para sair, e como é que foi a situação? Putz, assim, bom, são vários. Esperando a Eletropaulo que não vinha ligar um prédio, que ia começar a trabalhar 2 horas depois, em uma parada técnica de manutenção violenta. Mas eu listo momentos assim que fizeram a gente aprender muito, momentos em que cai um data center, por exemplo, cai um quadro de transferência automática e queima a bobina. Bom, problemas técnicos, tem uma lista que a gente vai ficar até amanhã falando. Problemas de relacionamento, clientes que realmente te desafiam com falta de respeito, isso é um baita problema. Acho que esse é o dos que mais me afeta, né? Eu nunca aceitei falta de respeito com equipe, com gente que trabalha conosco, não importa o nível. Então, já vi gente desrespeitando gente de limpeza, isso me afeta demais. Eu acho que isso não é direito de ninguém e esses são problemas que hoje me incomodam quando eu vejo você não consigo ficar calado, né? Então, desrespeito às pessoas, qualquer que seja a posição, acho que é um baita desafio, um problema. Agora, de problemas vividos, eu não sei, Luiz, assim, eu já sofri bastante, mas me edificou muito. Então, assim, eu não guardo alma. Eu não consigo te falar assim, nossa, disso
eu sofri, não vivo mais, não quero, não... Eu acho que eu sou feito por esses momentos, sabe? Cada um desses foi um tijolinho que forma até aquele momento que a gente já sabe o que falar, mas não é porque a gente é muito esperto, é porque a gente lembra bem as coisas que aconteceram, né? Olha o Leandro Guerreiro falando aqui. Satoshi, como gestor, sempre nos tratou com muito respeito e isso fez muita diferença. Que Para isso, quem está aprendemos acompanhando, o junto, né, Leandro, Leandro? para quem está acompanhando, o Leandro é diretor de operações da Manserve, que é o diretor de operações em São Paulo, uma diretoria muito grande e é um amigo também. Então, assim, quando eu vejo esse tipo de tratamento, né, você foi gestor dele quando ele entrou lá como estagiário lá na Abril, né? Isso. Ele já Estagiário da tinha Manserve. efetivado, mas ele entrou como estagiário na Abril. Quando eu fui ter contato com ele, ele já tinha posto um outro colega nosso, Fábio, como estagiário, mas assim, é, eu nunca diferenciei terceiro, e até quando às vezes a pressão era alta, eu estava ali aprendendo com muitos chefes meus que também faziam o mesmo, né? Como é que a gente trata as pessoas como a gente gostaria de ser tratado também, né? Problemas acontecem, a gente tem que cobrar quando tem que cobrar, mas não pode perder o respeito, né? Ah, muito bom. A Ingrid está fazendo uma pergunta aqui. Ontem ela passou por essa pergunta e eu não consegui retornar com ela. Ah, eu vou tentar ler aqui a pergunta. Ó. Satoshi, gostaria de uma dica. Eu atuo na construção civil e minha meta é ir para a Facilities. Qual o primeiro passo? Qual conhecimento devo buscar para atuar em Facilities? Eu acho que essa capacidade de gestão de serviços que ocorre na construção civil, então, quando você faz, tenta entender melhor gerenciamento. Então, quando você fala tua na construção civil, ainda é uma dica pequena para entender com o que você mexe de verdade, mas conceito de gerenciamento, conceito de gestão de serviços, esses são os pilares do que a gente tem hoje em Facilities. Eu me orgulho muito de ter entrado na Cushman. Ela é uma das pioneiras nesse segmento há quase 30 anos. Eu acho que você entendendo de gerenciamento, entendendo de gestão de serviço, você tá com uma boa visão do que é nesse dia a dia. Ah, deixa eu dar uma dica para a Ingrid, que é assim, trabalhando justamente para a Cushman nos shoppings, eu fui percorrer vários shoppings e, e eu vi a essência do facilities nos shoppings, que era o seguinte, o profissional de facilities e manutenção, que atuam juntos e tem que atuar junto, ele tem que pensar em três coisas o tempo todo. E aí a gente pode incluir uma quarta, que é o relacionamento com o cliente. Mas as três coisas são funcionalidade, disponibilidade e estética. Isso virou mantra para alguns clientes meus, porque quando eu falo isso, eu falo, nossa, é isso. Funcionalidade é o seguinte, as coisas têm que funcionar de forma adequada, fácil. Né? Por exemplo, falar numa uma escada rolante atrás do último andar, se escondida atrás de um stand de não sei o que lá, ela não é funcional, ela está mal colocada. Então, a funcionalidade é o que você tiver de disponível no prédio, no prédio que você está gerenciando facilities, tem que ser funcional. Disponibilidade é funcionar e tá disponível. Quer dizer, não pode estar parado. Né? No caso da escada rolante. Uma escada rolante bem colocada, bem visualizada, desligada, não adianta. E estética, que é uma coisa que a construção civil de base não liga. Né? Porque a construção pesada, por exemplo, né, principalmente. A estética é assim, aquele negócio, você deixa, o prédio está funcionando perfeitamente no detalhe, não cai, não oscila energia, tá, os consumos todos controlados, tal, tem uma parede suja. E o gerentão, técnico pra caramba, ele fala, não, a operação está funcionando, mas a parede está suja. Então, é tanto detalhe, se você começar pensando por aí, funcionalidade, disponibilidade, estética e o convívio com o cliente no dia a dia. Na construção civil normalmente não tem. Certo? Ela Porque, comentou aqui, pô, inclusive, né, Luiz,
Ela comentou aqui, sou analista de qualidade e acompanho a execução do serviço. É o pilar do que falta em facilities muitas vezes, a capacidade de ver antes do cliente, a capacidade de passar por um corredor e entender que é problema seu até o que não é seu serviço, né? Acho que essa é a qualidade de facilities que a gente mais preza, né? São pessoas que gostam de um problema, né? Se você faz vista grossa, fala assim, não, isso não é meu problema, não vou ver que está tudo quebrado aqui naquele cantinho, você está no lugar errado. Agora, em facilities, isso é um Perfeito. pré-requisito importante, né? E ó, eu vou pegar a tua frase inicial, que é pessoas que gostam de um problema, porque quando fala assim, pessoa que gosta de resolver problema, eu não gosto dessa frase. Mas por quê? Porque atrás de um problema vem uma oportunidade, na grande maioria das vezes. Se você pode gerar negócio para a tua empresa quando você vê um problema e propõe uma solução. Você pode se destacar profissionalmente quando você detecta problemas antes do caso estourar. Então, assim, gostar de problema é diferente quando eu falo assim, vocês trabalham para quê? Ah, eu trabalho para resolver problema. Eu falo, puta, que merda de trabalho que você tem, cara. Porque não pode ser para resolver problema. Mas saber que o problema, né, uma frase conhecida do Napoleão Hill, né, toda dificuldade traz a semente da oportunidade. Então é isso. Se você, além de resolver o problema, tirar conhecimento, tirar algum tipo de resultado melhor do que simplesmente resolver o problema, melhor ainda. E eu acho que, assim, problema a gente tem sempre, a gente não pode sofrer deles, a gente tem que trabalhar pela solução, a gente tem que ser o caminho de solução. E eu brinco, mas assim, para vários clientes, quanto mais problemas eles têm, melhor vai ser meu espaço de solução, né? Pois é. Eu preciso que eles confiem no meu caminho, eu preciso conquistar empatia para isso, eu preciso representá-los na ponta, né? Como é que eu faço o que eles fariam para atender melhor ainda esses clientes deles, né? Facilities é muito isso, né? É. Eu tenho uma experiência como gerente de banco que eu falo que pode ser muito bom e pode ser ruim, que mais ou menos o que aconteceu com você agora nessa fase da sua carreira, que é o seguinte, quando você identifica um problema e você aponta o problema, já apontando soluções e se colocando como parte da solução, você pode ser chamado a ser o gestor desse problema. E eu falo, pode ser muito bom, pode ser muito ruim, porque eventualmente você não quer aquilo naquele momento. Eu tive um caso no banco que tinha um problema de crédito para pecuarista, pecuarista, eu trabalhava em Araçatuba. O cara viajava lá para o interior de Goiás ou do Mato Grosso, via uma boiada lá, eu quero comprar boiada. Libera meu crédito. O cara tem limite de crédito, tem tudo. Como? Você tem que assinar o contrato para liberar, por exemplo, R$ 2 milhões para você comprar boi. Como que eu vou liberar sem assinar? E aí eu propus uma modalidade lá para o banco e eu virei membro do comitê de criação do produto. Só que eu morava em Araçatuba e o banco, a matriz é em São Paulo, e eu não tinha o que nós estamos fazendo agora aqui. Não tinha Zoom, não tinha Teams. E aí eu tinha que ir de 15 em 15 dias, vir de 15 em 15 dias para São Paulo, passar 2 dias aqui para ajudar a criar o produto. Você começou a ajudar no comercial e foi guindado a função de head de desenvolvimento de E o produto, meu foco de de estar negócio. próximo, meu diretor na época, o Christian, sempre teve essa visão brilhante de assim, a gente está aqui para operação e para defender o negócio da empresa. A gente só vai se dar bem se o nosso cliente for saudável e se a gente for saudável. Não tem outra Exatamente. receita, né? E a minha sede de conquistar clientes e desenvolver era poder melhorar a vida da minha equipe. Como é que eu desenvolvo a minha equipe? Trazendo mais negócio, trazendo mais cliente, fazendo eles crescerem. E os meus diretos sempre tive muito orgulho que eles sempre tiveram bastante abertura para a mesma visão, né? E aí, no momento que isso aconteceu, eu acabei sendo um apontamento quase espontâneo, para essa área. E eu fiquei extremamente feliz e orgulhoso disso. É, quando assim, quando você se apresenta
que de fato entrega, faz a diferença, facilita muito, né? E aparece aquilo que eu falei, aquelas trilhas de carreira que não foram planejadas com antecedência, não era sonho profissional, mas que acaba sendo uma alternativa, eventualmente muito melhor daquilo que você sonhava, né? Então, pô, legal isso, né? Eu, como 24 anos de bancário, e descobri que eu gostava de desenvolver equipes e liderança no banco, tentei fazer isso dentro do banco, eu levantava a bandeira lá, oh, gente, deixa eu trabalhar aí no RH, tal. Imagina, você é um puta comercial, Luiz, comercial, olha o que eles falavam para mim, comercial ganha mais, comercial tem menos dor de cabeça, né, gerente de agência, eu falava, meu, vocês não estão entendendo, eu vou fazer isso ou no banco ou fora do banco. E hoje, trabalhar com engenheiro, Satoshi, nunca passou pela minha cabeça. Eu sou um cara de humanas, né? Então, assim, eu dando palestra e fazendo workshop, eu falo, senhores engenheiros, isso não é 2 mais 2. Eu não faço essa piadinha. Eu falei muito isso, porque se não for assim, vocês não vão entender. E hoje eu vejo, né, pela interação que a gente está vendo aqui agora, os anseios são os mesmos, as inseguranças são as mesmas. O Eduardo falou agora há pouco, todas as empresas são iguais. O cara fala, minha empresa tem um problema que você não sabe, teu chefe é igual a todos os outros, ele quer o serviço feito, né? E ele tem o temperamento dele que eventualmente não é moldado pelo seu. Ele está cuidando de 200 coisas diferentes, não vai ficar olhando só para você, né? Então, é, atrás do capacete também bate um coração, como diria Paralamas do Sucesso. E eu acho que, assim, como é que você desenvolve essa capacidade de relacionamento e de empatia com todas as pontas, né? Não tem jeito. Vai falar que o trabalho vai ser bom, o paraíso na Terra todo dia, eu acho isso utópico e até meio tosco, né? Você trabalha, se esforça, supera para poder curtir o sucesso de quando as coisas dão certo e aprender quando dão errado, né? Tá aqui por essa missão, esse foco. E a gente também troca isso por salário, por reconhecimento, por conquista. Não tem muita mágica, né? Até ficar todo Exato. dia de papo pro ar cansa, né? Não tem, Não. tem que ser É, pragmático, e, né? e aí, repetindo o jargão de internet, Instagram, meu, o Jeff Bezos trabalha 14 horas por dia, o Elon Musk trabalha 16, e é assim, precisa. Não é precisar ou não precisar. O cara faz porque gosta, ele tem um objetivo, uma meta de vida, uma missão, um propósito, que é a palavra que eu mais forte até, tem um propósito que não está no dinheiro, que não está. Agora, se você não achar esse propósito, fica mais difícil. Porque E tem a que nascer dentro de troca você, né? é de dentro para fora. Por isso que eu falo assim, tem gente que fala para mim assim, ontem eu achei o máximo o que o Ramicelli falou, que ele fez engenharia por admirar um tio dele. O Pô, tio, eu legal vi. pra caramba, né, meu? Porque quando eu pergunto assim, por que você fez engenharia? Porque meu pai era engenheiro. Pô, mas não, peraí, mas e aí? Como é que teu pai? Não, porque achei que facilitava, tal. Não, porque meu pai era engenheiro e adorava aquilo, tal, que como eu fiz um processo de trainee para a Mercedes, e eu vi a quantidade de pais e filhos que tem trabalhando na empresa. Então, o moleque é apaixonado pela profissão do pai e vai por isso. Eu acho legal pra caramba. Mas o cara vai, porque eu achei que pagava bem e tal. Não pode ser, esse não é o propósito, você vai se frustrar, né? Então, quando vem E isso o de que dentro para mais tem fora, são pessoas em carreira diferente da formação básica, né? Você encontra muito engenheiro em outras áreas brilhantemente trabalhando em outras áreas, é, arquitetos em outras áreas, enfim, tem muitas carreiras técnicas em áreas diversas se destacando, né? Então, assim, mais vale o quanto você está disposto a se transformar do que necessariamente e exclusivamente a sua base. Aquilo não é um trilho que você vai estar preso pro resto da vida. Aliás, não pode pois ser se é, você quiser se desenvolver, né? Você tem que absorver a é o capacidade de desapego do. gestão, você tem que sair fora da prancheta de números exatos, você tem que abrir a cabeça para outras habilidades, né? Para desenvolver o que não é natural seu, muitas vezes, né?
Perfeito. Para desenvolver o que não é natural seu. Porque, assim, a, a zona de conforto é onde morrem os sonhos. Meu, você quer ficar na zona de conforto? Beleza, fica lá. Não vai acontecer porra nenhuma de bom na sua vida, de diferente, de desafiador e tal. Ah, mas assim tá bom. Então, beleza. Eu falo, não sofra quando você acha que tem que evoluir, que tem que progredir, que tem que ter uma promoção por obrigação, por tempo de serviço. Não vai ser por tempo de serviço, você já falou isso hoje. Não vai ser, não cobre isso de ninguém. Né? Tem que ser pela entrega e pela entrega demonstrada, tem duas coisas aí. Tem a performance, que é do ponto zero, do ponto atual para trás, e tem o potencial, que é do ponto zero para frente. Performance também não garante nada. Você tem que demonstrar potencial. As pessoas, o seu gestor tem que perceber potencial. Se não, meu senhor, quem vive performance não significa nada. Quer E dizer, amadurecimento demonstre que você emocional, já né, fez. Luiz? Como? Amadurecimento emocional é muito comum a gente ver pessoas com muito desejo de crescer, de subir, mas que ainda não tem essa capacidade de respirar. Eu chamo às vezes, né? Você tem que ter a capacidade de respirar. O cara vai te falar uma tremenda porcaria, você tem que conseguir respirar e transformar aquilo. Como é que você converte aquilo num espaço para você fazer algo direito, né? Se estão te passando uma informação errada, você tem que conseguir respirar e converter em algo melhor, né? Profissionalmente, eu acho que isso é uma baita qualidade para desenvolver. E assim, isso daí chega num nível de importância que a gente, no dia a dia corporativo, releva, né? Eu fiz um curso, já faz um tempo, de liderança de equipes na USP. E nós passamos, o curso durava uns 8 meses, sei lá, um ano, e nós passamos mais de uma semana fazendo eixo e respiração. Eu falei, puta saco esse negócio. Então a professora ficava lá, você tem que aprender, e tinha um exercício e tal. E o tema lá, eu lembro bem o título da matéria era eixo e respiração. Porque você tem que estar centrado, tem que ter equilíbrio emocional, inteligência emocional, controle emocional, né? Porque as coisas vão dar errado. Né? Tão certo como 2 mais 2 são 4. Acho que outra qualidade importante, né, de todo mundo que eu vi crescendo é assumir, né? Eu errei, mas não é só vir e falar, eu errei, se vira aí, né? Assim, ó, eu errei e já estou pensando como é que a gente resolve isso, né? Você conseguir absorver o que aconteceu, assumir a responsabilidade daquilo e ser força na direção de resolver, né? Você dá passos grandes na frente de outras pessoas quando você assume essa postura, né? Pois é. E com certeza você E, é o cara que não vai repetir aquele erro. e fazer disso o aprendizado, né? Você falou agora há pouco aí de você aprender, né? Até a frase que eu uso sempre aqui, é aquela que eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo, né? Pô, imagina quantas coisas já deu errado para mim na vida. Meu, você não tem noção. Né? Quem acha, o Luiz Eduardo, o cara feliz, tranquilo, né? Tudo isso eu procurei manter apesar de dificuldades que apareceram. Mas resolver e continuar aprendendo com elas, tirar o conhecimento e colocar na prática. Né? Como que eu transformo isso em conhecimento prático? E isso é o grande diferencial. Tem gente que fala para mim assim, pô, mas você trabalhou nos mesmos lugares que eu, tal, e você seguiu um rumo totalmente diferente. Você fala de coisa onde você aprendeu isso. Eu falo nos mesmos lugares que você viveu, a mesma coisa que você viveu, né? Depende de interpretação, de assimilação pelo propósito. Se você não tem esse propósito, passa batido. Né? Então, como que você aproveita todo o aprendizado que acontece no seu dia a dia? Faz aquele exercício quando está indo embora para casa, vamos supor uma situação normal de trabalhando na empresa, sem isolamento social, tal, sem home office, você está indo embora para casa pensando o que eu aprendi hoje. Se você não tirar uma coisa, tudo bem, às vezes a pessoa não consegue tirar. Eu tiro, todo dia, todo dia. O que eu aprendi hoje?
E isso é o Satoshi, melhor, né? A gente interagir com as pessoas e colher ensinamento de todos os lados, né? E se você entender que você já sabe tudo, você está errado, né? Na hora que você achar que você já aprendeu tudo, você está muito errado, né? bicho, você não tem. Você está falando coisas aí que assim, até dá para ficar aqui 3 horas falando sobre isso. Eu desisti de falar, de pedir para que não fizesse, porque as pessoas me chamam de mestre é, e coisas desse tipo. E eu Mas falo, aí com não, razão, né, eu, Luiz? não, Faz parte do caminho obrigado, isso aí. Satoshi, mas assim, sabe por que que eu me incomodo? Porque assim, eu acho que ensinar é uma pretensão que eu não tenho, sabe? Eu nunca gostei de ser chamado de professor. Por quê? E não assim, de antipatia com o termo professor, não porque eu não gosto de professores. É porque eu acho que não é ensinar que eu faço, sabe? Então, quando eu vejo isso, como que você tem que ter humildade para saber que eu tenho que compartilhar aquilo que eu compartilho, que não é meu, que é a experiência de vida que estava disponível por aí, ou experiência acadêmica que também estava disponível por aí, que eu tive a oportunidade de assimilar de forma diferente. Como que eu compartilho Mas isso? eu vou destacar um negócio, Luiz, que é assim, porque a Pois não. gente, com muito orgulho, sempre que possível, conta com você em apoio com as nossas pessoas, né? Primeiro, direto ao ponto. Segundo, gera reflexão. A solução está nas pessoas, está dentro de cada um que consegue perceber o entorno. Eu acho que o trabalho que você faz é, é abrir a cabeça, tirar um pouco as barreiras que às vezes a gente mesmo põe no entorno, né? Fazer as pessoas enxergarem amplamente, refletirem sobre o objetivo de todas elas ali, é um chacoalhão que eu acho que compensa tudo que Obrigado. a gente viveu, né, Luiz? Acho que esse é o ponto. Esse é o que eu Obrigado. acho muito irrelevante. Outro dia, um executivo da Equinix falou que eu sou o cara que trabalha com soft skills da maneira mais hard que ele conhece. Falei, pô, não deixa de ser um elogio, tudo bem. Mas, obrigado, Leandro. O Leandro está falando que eu sou É, guru. Tá lá, é guru, é mestre, é professor. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: como manter a firmeza de quem sabe o que está falando, de quem tem uma contribuição para dar, com a humildade suficiente para mostrar assim, nós estamos juntos no mesmo barco. Não, se eu, como gestor, né, que hoje eu não atuo mais como gestor de uma equipe diretamente, mas quando eu estou numa sala de desenvolvimento ou com o meu grupo de mentorado, eu sou o líder daquele pessoal. Se eu me colocar numa situação de extrema humildade, eu posso mostrar uma inferioridade em relação a eles. Se eu me mostrar muito superior, eu crio uma distância. Então, assim, é um exercício esse que um gestor, um líder tem que fazer, de mostrar que tem autoridade sobre aquilo que está falando, sobre a proposta de trabalho, sobre ocasionado por toda a experiência que tem, gerado por toda a experiência que tem, mas manter a humildade para saber, pô, tem gente ali que em determinados aspectos, em determinados assuntos, sabe muito mais do que eu. Não é fácil isso, porque é aquilo e que você falou ouvir, de né? demonstrar fraqueza. Aquilo que você falou de mostrar uma fragilidade. Ah, eu errei. É a mesma situação. Como que você passa a bola para um cara que você tem certeza que sabe mais que você, e não necessariamente em conhecimento técnico específico, mas tem mais condição do que você para tocar uma situação, né? E passa a bola. Ficou bom isso, hein, cara? Essa conversa Exato. Ó, tá vendo como a gente aprende todo dia? que delícia que Sempre é bom te conversar ouvir, sobre isso. Luiz. Muito bom conversar sobre isso. Eu queria aqui que a gente encaminhasse para o final. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, aproveitar o Satoshi aqui. E para você, Satoshi, antes da gente ver se aparece alguma pergunta aqui, eu queria que você desse a sua mensagem final. Pense assim, ó, você tem um time que tem gente assistindo aqui ao vivo e vai ter muita gente que vai assistir isso depois. É, que mensagem você dá para o profissional técnico, principalmente engenheiros, mas não necessariamente só engenheiros,
que querem evoluir para um cargo de gestão, para as dores que a gente identifica é aquela. O cara faz turno, ele quer deixar de fazer turno, quer ter um horário comercial, um horário mais previsível, apesar de incorrer com todos aqueles problemas. Ele quer estar mais próximo da família dele, ele quer dar um conforto melhor para a família dele, fazer uma viagem por ano. O que esse cara tem que agregar de conhecimento, de habilidade naquilo que ele já faz, no esforço que ele já fez para pagar a faculdade e tudo mais? Bom, tô longe de ser o guru nessa conversa aqui, mas se eu pudesse apenas aconselhar, né? Eu acho que assim, ache algo que você gosta no que você faz, né? É imprescindível que você se sinta bem com o que você está fazendo, que você consiga extrair o positivo daquilo para fazer bem, para você ter a curiosidade de fazer melhor, né? Não importa em que nível, né? E depois, assim, aberto à responsabilidade, querer crescer e ser promovido, todo mundo quer todo o tempo, não tem um que fala eu não quero. Mas na hora que eu já vi várias situações em que a gente fala assim, você está pronto, vamos? E a pessoa fala, não, mas eu não quero isso. Mas, poxa, mas sem a responsabilidade não tem o resto, não dá, não tem como trocar, né? Eu preciso de alguém que queira assumir a bronca mesmo, fala assim, eu vou puxar essa onda toda e vamos juntos resolver. Não é sozinho resolver, é juntos resolver. Eu acho que como líder, quanto melhor você servir ao seu time, mais o seu time vai pertencer ao seu foco, né? Então, Perfeito. assim, sirva seu time para que ele te sustente e te empurre, né? Onde você não for bom, onde você tiver prestes a falhar, seu time salva, né? E seja esse cara com a sua liderança, né? Seja essa postura de apoio e de jogar junto, né? Com isso, eu acho que você cria um espaço muito positivo, né? Então, energia de transformação, a gente mencionou aqui, eu acho que isso faz muita diferença. Você tem que ser essa. Eu vi uma frase interessante, assim, né? O otimismo alimenta resultado positivo. Então, não basta eu ser otimista, eu tenho que agir. Mas se eu agir e for Perfeito. otimista e honesto naquele caminho, não tem como isso ser ruim, né? Isso vai acontecer, você vai desenvolver Perfeito. uma reputação positiva, né? A honestidade e humildade que a gente falou é super importante. O que eu não sei e como eu faço para aprender o que eu não sei, disposto a aprender. Tem várias vagas no mercado que não exigem experiência, exigem disponibilidade de fazer aquilo, de estar melhor naquilo. E hoje eu acho que uma questão importante é a tecnologia, né? Eu acho que qualquer que seja a sua posição, interesse por tecnologia, né? Não alimente barreiras. Como, para quem é técnico, que eu vou falar faz bastante sentido. Quando você tem alguma veia de exatas, e eu me considero como uma veia de exatas, se ouve alguém falando assim, eu detesto matemática, aquilo dói, né? Você fala assim, nossa, como, né? É a mesma coisa. Você hoje tem que ouvir tecnologia e você não pode se colocar como o cara que fala assim, não, isso não é para mim, eu não sou bom nisso, eu não quero, eu não gosto. Começa tirando das suas palavras o que você não pode ignorar, né? Então, quando alguém fala não gosto de matemática, eu falo assim, ótimo, você só não querendo tocar em dinheiro e nada relacionado a número, você pode não gostar de matemática. É óbvio que não é assim, mas você não precisa ser um crânio de física e É, matemática, mas não dá para ignorar, assim como não dá para ignorar o português, não dá para ignorar a possibilidade de aprender inglês. No nosso campo técnico, inglês é super requisitado e faltante ao mesmo tempo. Então, se expõe a aprender um idioma, se exponha mesmo, e não necessariamente pagando curso. Começa ouvindo podcast, começa se expondo ao idioma. perfeito. Isso dá uma chance de carreira superior para muitos técnicos que e falta no mercado, né? Eu acho que o principal é isso, Luiz. São dicas Perfeito. que ajudam a impulsionar, com certeza. Você falou uma coisa aí, eu quero aproveitar isso para fechar aqui, que é assim, nós falamos lá no começo que a carreira não é linear, né? Eu vejo uma resistência grande e sempre me consulta sobre isso, que você está no cargo, numa uma linha de operação,
X e estão te transferindo para Y. E os caras falam, porque eu vou lá, e aí é fora da minha área de atuação, fora da minha formação, e eu vou perder tempo, eu vou atrasar. Eu falo, é que nem aquela história do... Diz que é um provérbio chinês, mas eu nunca tenho certeza da origem dessas coisas, mas fala assim que dois viajantes se cruzaram e trocaram seus cavalos. Cada um foi embora com um cavalo. Dois outros viajantes se cruzaram e trocaram ideias. Cada um foi embora com 2 ideias. E eu amplio isso. Com base na interação de 2 ideias, você cria 3, você cria 4. Então, quando você sai de uma função e te pedem para ir, me ajuda aqui, vai cobrir isso. Você vai ter conhecimento adicional, agregado à tua carreira. Como que você junta isso? Esse é o lance, né, O que eu faço? Tem gente que fala de fazer do limão a limonada, o tempo todo, não sei o que, então, é menos que isso. Não é limão, é oportunidade. Né? Então, quando você fala, às vezes a necessidade agora é ali. Olha aquilo como uma oportunidade, mergulha, usa o conhecimento que você já tem, que seja aplicável lá, e agrega tudo aquele conhecimento novo, né? E vai ser um arquiteto que se dá bem com os engenheiros, fez carreira no meio de manutenção, arquiteto e manutenção predial, né? Tudo a Não é ver, o né? natural. Não é o natural. Não, exato. O primeiro lugar que eu gerenciei na TVA mais crítico foi o data center da primeira internet banda larga do Brasil, residencial. Feito pela Tia na época, até comentei recentemente sobre isso. Assim, aquilo para mim era a lua, assim, distante e desconhecida, né? E você não pode se limitar a não querer aprender, né? É desafio, é um monte de problema, abraça, abre sua curiosidade, né? Vai fundo, né? O Denis aqui falando da questão de propósito, excepcional. Como é que você alimenta o propósito nas pessoas? Como é que você passa essa energia que as pessoas aderem, né? Muito bom, Denis. Agora, para acabar mesmo. Eu entrei no banco, o primeiro banco que eu trabalhei, eu entrei no banco com 19 anos para jogar futebol. Então, eu fui contratado para disputar um campeonato bancário, mas tinha que ser funcionário do banco. Com 4 anos de banco, eu era gerente. Com 23 anos de idade, eu era gerente. Mas eu era jogador de futebol e DJ. Eu era DJ na noite para complementar a renda, porque o futebol não pagava tudo que eu precisava ganhar com 19 anos de idade, era bico mesmo. E eu entrei no banco porque, joga o campeonato bancário pra gente? Jogo, mas tem que trabalhar no banco. Eu falei, louco. Mas já que tá, o que eu aprendo aqui? O que eu vou fazer? Imagina que com 4 anos de banco, 23 anos de idade, quantas pessoas ficaram para trás na minha escala de carreira? Um absurdo, porque os caras falam, o Luiz entrou ontem aqui, já é gerente. Pois é. E é isso, né? Não conhecia Sempre tem ninguém, pessoas era um banco. melhores que a gente e como é que a gente se inspira ao invés de tentar derrubar, ao invés de tentar impedir, bloquear? Como é que a gente se solidariza e aprende junto? Se tem alguém que é melhor, bora aprender, né? É, Começa é assim. modelagem, eu falo isso o tempo todo, Você Satoshi. segurar conhecimento não promove ninguém, né? E você Por isso não que eu querer convido aprender, você e impede, né? todo mundo que veio aqui até agora para modelagem. Tá cortando, tá focando. Ficou, mas eu te ouço agora. Então, eu falo, por isso que eu convido pessoas como você, com todos os outros convidados que vieram aqui, o Leandro está aqui acompanhando a gente. Eu convido isso para modelagem, quer dizer, é modelagem para mim e é modelagem para todo mundo, todos os jovens aqui que estão querendo evoluir, fazer uma carreira bem estruturada, bem sucedida. Modelos, tem gente que já passou por tudo aquilo que a gente vai passar e eventualmente, muitos dos sofrimentos dessa trilha, a gente pode evitar, simplesmente por modelar bem. Certo, Exatamente. Satoshi? Não Certíssimo, quero tomar mais Luiz. seu tempo, não. Obrigado pelo Eu papo e fiquei pela super lição feliz do de falar dia. com você. Como? Obrigado pelo papo e pela lição do dia. Todo dia é muito bom. Obrigado, eu adorei Até conversar quando com é você. ruim, né? Até quando é Até quando... ruim, a gente tem que Tem coisa achar o que que é é, né? bom. Fazer o quê?
Muito bom, Satoshi. Obrigado. Pessoal, quem está aí ao vivo, ficou aqui com a gente, obrigado mesmo. Quem não me conhece ainda, que veio aqui pelos convidados do Satoshi, me segue aí no Instagram. Todo dia tem conteúdo, pelo menos dia sim, dia não tem conteúdo. E a gente está na ativa mesmo, buscando transformação aí do mercado de trabalho, dando mais segurança de carreira para os engenheiros, para os profissionais técnicos. Tchau, Satoshi. Obrigado. 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 Boa noite a Valeu, todos. gente. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.